Você engravidou, escolheu sua via de parto, resolveu ter um parto normal por ser o melhor para você e para o seu bebê. Mas ainda assim tem algo que fica lá no fundo latejando. O medo. O medo do parto é algo que está sempre presente nas mulheres, inclusive nas mulheres que decidem por um parto normal. Umas sentem mais, outras sentem menos, mas o medo é um sentimento presente. Por que será? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o medo do parto, de onde ele vem, por que ele fica aí insistindo em permanecer com a gente e também como fazer para minimizar, para diminuir esse medo ou deixar que ele esteja ali presente, mas não atrapalhe o processo. Eu me chamo Jussi Cordeiro, sou doula, educadora perinatal, hipnoterapeuta e teta healer e esse aqui é o meu canal Terapias do Parto. Vem comigo? Causas do medo, né? Vamos começar falando sobre as causas do medo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo, ele é um comportamento aprendido, está totalmente ligado à nossa sobrevivência. Se a gente não tiver medo, a gente não pondera muitas atitudes, muitas decisões. Mas de onde vem esse medo, né? De onde vem o medo do parto? O medo, ele é primeiramente um comportamento aprendido. Quando somos bebês, quando somos filhotes, nós não temos medo de nada, na verdade. A gente passa a ter medo quando a gente começa a observar, a perceber a nossa mãe, a perceber as pessoas à nossa volta. Quando, por exemplo, você vai dar um passo mais à frente e tem um batente e sua mãe olha pra você com uma cara de assustada, né? E dá aquele grito e pede pra você parar. Isso vai trazendo essa sensação de medo, que é, na verdade, algo que nos protege. Então, o medo até um determinado limite, ele é importante para a sobrevivência humana, para a sobrevivência da espécie. Mas se o medo é um comportamento aprendido e a gente tem medo do parto, de onde vem o medo do parto? Logicamente, de toda uma consciência coletiva que a gente tem, né? A maioria das pessoas já conhecem, antes mesmo de pensar em engravidar, histórias de parto, onde a mulher tem problemas no momento do parto, ou a visão, né, da mulher em trabalho de parto é sempre uma visão sofrida, uma visão onde ela tá lá suando para ter o bebê, né, uma visão de muita correria, de muita ansiedade, de muito estresse, a bolsa rompe e sai todo mundo correndo, aquela coisa toda. E fora os dramas que muitas vezes envolvem o trabalho de parto, né? Que vem aí de vários lugares, desde fábulas de Branca de Neve, quando tipo a mãe morre no parto, que eu nem sei se foi a Branca de Neve que morreu, a mãe da Branca de Neve que morreu no parto, mas sempre tem uma história de parto envolvendo morte, envolvendo dor, envolvendo sofrimento, e tudo isso vai ficando no nosso subconsciente. A gente ainda tem aí também a questão bíblica, que reforça ainda mais as dores do parto. E quando a gente pensa em parto, tudo isso vem como referência pra gente. Então a primeira coisa é um comportamento aprendido, e esse comportamento ele vem de uma cultura, de uma consciência coletiva que acredita que é realmente muito importante que a gente tenha medo do parto. Uma outra coisa que acontece também, que o medo ele vem quando existe algo que é desconhecido pra gente. Se é o seu primeiro parto, você vai ter mais medo normalmente do que um segundo parto, porque você já vivenciou aquilo. Então, tudo que é desconhecido ativa o alerta no nosso subconsciente. Então, o medo também vem do desconhecido. Por ser desconhecido, você acaba sentindo medo. Mas a gente tem que pensar também numa outra vertente. Por ser desconhecido, por que eu tenho que sentir medo de algo que eu nem sei, né? O que é, que eu nem conheço ainda. Eu posso fazer o contrário. Deixa eu viver a experiência, deixa eu saber como é que isso vai acontecer. Deixa eu parar de criar expectativas em relação a algo que eu nem vivenciei ainda. Eu tenho uma gestante que ela falava isso em relação à dor. Eu não consigo pensar na dor, porque eu nunca vivi essa dor. Por que eu vou, de fato, ficar pensando ou tendo medo de algo que eu nunca vivi? Então isso vai muito de um gerenciamento dessa emoção. Então existe aí um comportamento aprendido que vem de uma consciência coletiva, certo? Que traz todo um histórico e histórias de parto onde acabam trazendo esse medo pra gente. E se você for reparar em outras culturas, esse medo ele pode ser muito menor. Tem muitas mulheres que não têm nenhuma dificuldade em parir porque já tem uma cultura onde elas, ainda criança, observavam as suas mães parindo, né? Tinha uma outra convivência com mulheres grávidas, com parto, então aquilo fica naturalizado. Então mesmo quando existe a dor ou existe, né, existem aí os desafios no parto, é algo muito natural. As pessoas não enxergam em algumas culturas o parto como algo sofrido, doloroso ou perigoso, né? Porque o medo também denota um pouco dessa questão do perigo. E de onde vem essa questão do perigo? O perigo vem exatamente
da questão do desconhecido. Você não consegue controlar algumas coisas no parto. Você não sabe quanto tempo você vai passar em trabalho de parto. Você não sabe se esse trabalho de parto ele vai se prolongar ou se ele vai ser mais rápido. O tempo inteiro você precisa estar monitorando um pouco os batimentos cardíacos do bebê, que normalmente não tem nada demais, mas a gente sempre acha que pode acontecer alguma coisa. E essa questão de você querer controlar tudo, e o tempo está muito envolvido nisso, porque uma cesárea você entra e você acredita e sabe que em 40 minutos, sei lá, 50 minutos, uma hora, você vai sair com seu bebê no colo. Mas existe ali escondido outros perigos que não estão, na verdade, sendo vivenciados. Por que então que as pessoas têm mais medo do parto normal, que é algo natural, que é fisiológico, do que de uma cesárea? Porque ninguém nunca plantou muitas coisas em relação à cesárea. Apesar de ser 4 vezes mais arriscado do que um parto natural, do que um parto normal, as pessoas têm mais medo do parto normal por acreditar que a cesárea está mais dentro do controle. Então veja como o medo ele passa por essa questão de perspectiva, né, de comportamento realmente aprendido. O medo ele ativa na gente o que a gente chama de modo sobrevivência. Se eu estou com medo do parto, se eu tenho medo do parto, mesmo sabendo que o parto é algo que é melhor para mim, o meu parto natural, é melhor para mim, é melhor para o meu filho, no momento em que eu entro em trabalho de parto, que junta a consciência coletiva, o histórico, né? Histórias que você escutou da sua mãe, tem histórias também de partos mais violentos, de partos mais sofridos, de mulheres desacompanhadas, então tem várias questões aí dentro desse sistema. E aí junto o desconhecido, tudo isso vai ativar ali o modo sobrevivência. E quando você ativa o modo sobrevivência, você entra num estado de luta e fuga. Quando a gente entra num estado de luta e fuga, o que acontece com a gente? A gente ativa a adrenalina. E a nossa fisiologia, ela está preparada para bloquear o trabalho de parto quando existe aí um perigo iminente. Nossa mente, ela não diferencia que esse perigo é simplesmente algo da nossa cabeça, que está tudo acontecendo normalmente do lado de fora. O que é que acontece? Ela dá uma bloqueada num outro hormônio que é extremamente importante para o parto, que é a ocitocina, esperando que aquela mulher encontre um local mais seguro para ter o seu bebê e garantir a sobrevivência da espécie. E é por isso que o medo do parto atrapalha tanto. A questão é que atrapalha, mas muitas vezes não é algo que a gente controla. Medo é algo que a gente precisa realmente trabalhar o subconsciente, porque o medo é uma emoção. A emoção, ela está no nosso subconsciente, né? Tudo relacionado ao nosso sistema límbico, né? De sentir, de se emocionar, está conectado com as nossas memórias, com os gatilhos, com aquilo que é, na verdade, ativado no momento em que você está vivendo uma situação. Então, parto para você e para você, né, o que significa parto para você vai estar conectado com essa emoção. E a emoção também vai trazer a perspectiva do que o parto significa para você. Ou seja, sempre nesse looping onde o subconsciente, ele é o principal ator dessa história. Então, se eu não consigo controlar o meu medo, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar ele. Eu posso olhar para ele, entender como ele funciona, né? Como eu funciono, qual é a minha perspectiva, qual é o meu modelo mental em relação ao parto, né? Como eu me vejo em trabalho de parto e começar a trabalhar, né, com ferramentas para minimizar esse medo. Tem muitas ferramentas para isso. Tem a ferramenta da hipnose, tem a ferramenta do próprio PNL, tem algumas ferramentas que vão trabalhar as crenças e os gatilhos que estão relacionados ao medo, que vão ajudar você a se sentir mais segura. E tem também uma que é muito importante, que é a informação. Quando você se informa, você também diminui bastante essa questão do medo. Sendo que, quando você está no trabalho de parto, não é a teoria quem vai contar. É simplesmente a parte emocional. Então, à medida em que você se informa, você precisa encontrar recursos de levar isso que você já entendeu com a consciência para o seu subconsciente, que é o que vai fazer toda a diferença no momento do parto. No momento do parto, você não vai racionalizar. No momento do parto, você vai buscar proteger o seu bebê para ter esse parto num local seguro. Uma dica que eu posso dar para vocês em relação a isso é sempre se conectar com o momento presente. Além de se cercar de pessoas que podem te ajudar a se sentir mais tranquila, aí você fala de uma acompanhante de parto que acredite, né, e que te dê suporte, de uma doula, né, se possível uma equipe de parto, um hospital que realmente atenda um parto respeitoso e humanizado. Tudo isso vai ajudar você a fortalecer essa confiança e se sentir mais segura no momento do parto. Essa é uma dica importante. E a outra dica que eu posso te dar em relação a isso é você se conectar com o estado de presença, porque o medo ele tem uma tendência a querer antecipar as coisas.
O medo, geralmente, a gente tem medo de algo que não está acontecendo naquele momento. Não é? Eu tenho medo de entrar em trabalho de parto e meu bebê sofrer, né? São coisas que a gente escuta. Eu tenho medo de entrar em trabalho de parto e acabar precisando de uma cesárea de emergência. Tudo isso é futuro e é um futuro que normalmente nem acontece. Então, como é que você pode diminuir, minimizar a sensação de medo no momento do seu parto? Respirando fundo e se conectando com aqui e agora. O medo, geralmente, ele vem de coisas que muitas vezes a gente nem vivencia. Mas quando você pensa no medo, quando você foca no medo, mesmo querendo evitar que aquilo aconteça, as sensações, né, as emoções, elas chegam e a sua adrenalina ela vai ficar ativada. E ativou a adrenalina, bloqueia a ocitocina. Bloqueia a ocitocina, retarda o trabalho de parto, porque o corpo entende que tem alguma coisa errada ali. Eu espero ter te ajudado aqui, te ajudado a refletir. Busque ferramentas para trabalhar realmente os seus medos. Não deixe eles escondidos. Não adianta você deixar seus medos escondidos, porque no momento do parto eles podem chegar. Então busque ferramentas que te ajudem a olhar para esses medos e trabalhar esses medos, certo? Se você acha que esse vídeo vai ser útil para outras mulheres, não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no canal, porque tudo isso me ajuda a levar para o YouTube a mensagem de que esse conteúdo é importante. E quanto mais você fizer isso, né, se você faz e todas as outras pessoas fazem também, de curtir, de compartilhar, mais esse conteúdo vai ser espalhado aí. Muito obrigada e até a próxima!